Eleições 2022. Pelo menos 11 vereadores de Cuiabá já demonstraram interesse em disputar o pleito deste ano, que vai eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores e também presidente da República. A vereadora pelo PT, Edna Sampaio, deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E é com ela que nós vamos conversar ao vivo, agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Seja bem-vinda mais uma vez, vereadora. É um prazer recebê-la. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Vereadora, como eu já disse, aparentemente a senhora é pré-candidata, né, pelo que divulgou para a mídia, à Assembleia Legislativa. Mas seu projeto inicial, na verdade, mirava no Senado. No entanto, a senhora até divulgou uma carta aberta, dizendo que se sentia entristecida com o seu partido pela falta de apoio, por não ter abraçado. E aí, por outro lado, o deputado Valdir Barranco disse que ainda era muito cedo, que a sua ligação com o PT, né, no partido ainda era muito inicial, que ainda precisava de mais tempo. E aí, a senhora continua com a intenção de ir ao Senado? Seu nome ainda está disponível? Como o partido tem respondido a isso? Meu nome é o Senado. Desde o princípio, nós temos a compreensão da importância do PT protagonizar a eleição aqui no Mato Grosso, que é um estado ainda de muita presença bolsonarista e muito importante que o Partido dos Trabalhadores tenha um palanque para Lula aqui no estado. Então, o palanque ele é necessário para que a eleição possa correr de forma a dar mais visibilidade, a fazer com que Mato Grosso entre na onda Lula, que está vindo e está vindo forte, as pesquisas apontam para isso. Agora, há uma divergência de visão, e não tem a ver essa divergência com a minha novidade dentro do PT. Eu sou filiada ao PT desde os meus 19 anos, hoje eu tenho 54 anos. Todas as eleições do Lula eu estive presente muito ativamente. Mas na vida política é mais recente, como vereadora? Na vida política, eu sempre tive uma vida política, né? Não partidária, né? Como sindicalista, mas sempre fui filiada ao PT, certo. Sempre participei dos processos eleitorais. Eu entendo que não há como ficar esperando para constituir uma chapa. O PT do estado de Mato Grosso é o único do Brasil que ainda não tem chapa, nem majoritária e nem proporcional. Eu acho que isso é um equívoco do ponto de vista da estratégia. Vereadora, aproveitando aí a colocação que a Camila fez sobre o deputado estadual Valdir Barranco, dizendo, olha, ainda está muito cedo para a vereadora Edna Sampaio, o que fazer para que estas alas divergentes do PT consigam chegar num acordo? Difícil, não é? O PT, Lúcio, é um partido democrático. E como um partido democrático, existem posições diferentes. As posições diferentes dentro do PT, elas são tratadas dentro do espaço democrático. O PT não é um partido de cacique, né, onde o presidente diz como é que tem que ser e todo mundo se silencia. Essa característica do PT é exatamente o que traz a riqueza e a perenidade da sua força, da sua capacidade de angariar pessoas diferentes. Quem está no comando do partido acaba decidindo. É lógico, quem tem maioria dentro do partido tem responsabilidade de apresentar o melhor que a população possa ter para escolher. Né? Eu pertenço a um grupo minoritário, então não tenho condições de decidir sozinha ou o meu grupo sozinho sobre uma candidatura majoritária. Mas pode reclamar. Eu posso reclamar, estou utilizando esse direito aqui. Certo, vereadora. Por outro lado, né, a senhora mencionou, né, a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Recentemente ele divulgou que não tem muita intenção de participar de debates políticos, o que é uma tradição, né? A população espera escutar aí, principalmente nos veículos de televisão, além, claro, da internet, que é algo mais recente e que funcionou muito bem nas últimas eleições presidenciais, mas a gente vê que a força do papel da TV aberta e tudo mais, veículos de comunicação como nós aqui estamos fazendo agora. A senhora acredita que a que se deve essa postura do ex-presidente? É um certo medo pelos enfrentamentos que ele vai sofrer, enfrentando ali candidatos como Sérgio Moro, que já conseguiram ali, que querendo ou não, sentenças, que acabaram levando ele à restrição de liberdade, ou não? A senhora acredita que é ali uma subida no salto, achando que já está ganho? Eu acho que o Lula está certo de não querer debater, por exemplo, com o Sérgio Moro. Sérgio Moro, em qualquer país, onde a legislação... É isso? Em qualquer país democrático, um juiz que se porta como ele se portou não seria candidato. Em primeiro lugar, porque ser parcial
dentro do sistema judiciário, o papel do juiz é um papel que precisa de imparcialidade para qualquer julgamento. E está mais do que comprovado ao mundo inteiro que os processos em que Sérgio Moro atuou como juiz, ele não foi imparcial. E por isso mesmo, todos os processos foram negados pela justiça, foram extintos pela justiça. Então, eu acho que o que aconteceu, Lula passou 2 anos preso injustamente, sem um processo legal devido conforme a Constituição e a democracia estabelece. E nós temos, infelizmente, o algoz da nossa democracia, que é o juiz parcial, Sérgio Moro, que agiu como político e não como juiz, se colocando como candidato. Na verdade, não foi apenas na instância de Moro, em todas as outras o ex-presidente Lula foi condenado, e aí a gente sabe, né, que muitos ministros ali do STF acabaram sendo indicados pelo ex-presidente Lula, e assim todas as condenações foram ali anuladas. A maioria né? do STF não é indicação do presidente Lula, seja não é Lula, composto Dilma, por uma maioria. Temer, tudo ali na mesma chapa. Eu acho que a gente tem que entender o que aconteceu no Brasil. O Brasil viveu um golpe, nós estamos vivendo a consequência do golpe, né? E os principais alvos do golpe foi o Partido dos Trabalhadores, a liderança do presidente Lula, que inclusive foi impedido de ser candidato pelo Sérgio Moro. Por isso mesmo que ele deveria virar o debate, né, vereadora? Virar as ruas para ver. O Lula não tem medo de debate, né? O Lula está então que venha, né? Ele vai vir ao debate, já está no debate, está preenchendo todos os espaços da mídia alternativa, que eu acho que é isso que o Brasil tem que fazer. O Brasil tem que ser mais democrático em termos de mídia, né? Então, eu acho que o que Lula não quer é ser enquadrado por uma parcela da mídia que representa também aquela que apoiou o que aconteceu no Brasil, o golpe que aconteceu no Brasil. E nesse sentido, eu não acho que ele não esteja correto. Agora, o debate, todos nós, Lula é uma pessoa pública de muitos anos, de muitas eleições, todos nós sabemos que Lula não tem medo de debate. Vereadora, e que ele é muito bom para debater. O nosso tempo está acabando. A Lava Jato foi, sem dúvida, não é? Concordem ou não, né? Existem várias interpretações, a Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção no país. A pergunta é, teve roubalheira ou não teve roubalheira nos governos do PT e dos partidos aliados? Olha, a roubalheira que existe no Brasil, a corrupção é um processo endêmico no Brasil. Não é a roubalheira do partido A, B ou C, e o Brasil precisa virar essa página. Mas nos governos do PT, teve a roubalheira ou não teve a roubalheira? A Lava Jato não, pelo menos em relação ao Lula, a Lava Jato não conseguiu provar. Tanto que os processos todos foram anulados pelo STF. Então, assim, de que roubalheira nós estamos falando? Então, todo aquele dinheiro, assim, todos aqueles foram bilhões de reais devolvidos, foi do que então? E o prejuízo que a Lava Jato deu ao Brasil foi mais que o dobro daquele recurso que foi devolvido ao Brasil. Então, assim, nós precisamos avançar. Nós não podemos mais admitir que uma democracia seja pisoteada por um juiz de primeira instância e esse juiz seja consagrado como um candidato a presidente da República. Isso, para mim, é uma coisa completamente distorcida do ponto de vista das regras institucionais. Ele deveria estar respondendo pelo crime lesa-pátria que ele cometeu num processo que foi absolutamente tendencioso, e aí não sou eu que estou falando. Juízes do mundo inteiro, o Brasil ficou conhecido, o Lava Jato, como o maior caso, um escândalo judicial que aconteceu no Brasil. Então, isso é uma coisa muito recente na nossa história e que nós precisamos tratar as coisas pelo nome que elas têm. A roubalheira também foi um escândalo mundial. A roubalheira continua acontecendo. Não, se a Lava Jato aconteceu antes do PT, aconteceu durante o PT. Então a roubalheira não é do PT. Mas durante o PT, a Petrobras se tornou a empresa mais endividada do mundo. Roubalheira. Você quer ver uma coisa, Lúcio? Hoje nós temos uma coisa que é uma excrescência no governo Bolsonaro, que é o pior tipo de corrupção que você pode ter. Eu não estou falando de rachadinha, não, porque rachadinha é café pequeno. Eu estou falando do governo ficar completamente refém do Centrão, utilizando todo o orçamento público. Mas o Centrão sempre sustentou todos os governos. Todo o orçamento público no orçamento secreto. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca. É a primeira vez. Pode fazer orçamento secreto, mas não pode fazer pedalada. Não é a primeira vez do Centrão, não é? Porque o Centrão também estava no governo do PT. Uma coisa é fazer política com a direita que o Centrão representa. Outra coisa é entregar orçamento público para o Centrão gastar como ele bem quiser. Vereador, eu acho que quanto a esse assunto aí a população vai responder muito bem nas urnas. Com certeza. E não há dúvida, né, que a gente vê aí alguns políticos
se manifestando em público e outros mais calados porque sabem que, na verdade, não está bem para eles e a população tem muita memória para ver o que aconteceu. Nós vamos ver a memória da população nessas nessas eleições. Obrigada, vereadora. Obrigada. Prazer receber. Obrigada. Obrigado.